Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Viver Bem com Avante Mente. Hoje a gente vai trazer novamente aqui um tema que está sendo muito falado aí nas redes sociais, que é sobre o monjaro. Só que dessa vez a gente vai falar o monjaro e a relação com compulsão alimentar, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria de te pedir para poder curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal e ativem a notificação que toda semana tem vídeo aqui. E para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui novamente a nossa nutricionista, Cibele. Seja bem-vinda, Cibele. Muito obrigada. Cibele, para a gente começar, por que algumas pessoas apresentam melhoras significativas na compulsão alimentar com o uso do monjaro, enquanto outras nem percebem esse efeito? O monjaro, como eu já disse no outro podcast, ele é um estímulo, ele te ajuda na questão da redução da fome fisiológica, que é a fome física, que é quando o seu corpo precisa de comida. Então, ele é uma forma de te ajudar a iniciar um processo de mudança de hábitos. A fome emocional, ela é totalmente ligada à questão comportamental, o seu comportamento e o seu emocional. E muitas pessoas comem no sentido de compensação por algo que está sentindo falta. Então, nisso o monjaro não vai poder te ajudar. Aí você precisa de ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo, né? Porque o monjaro não resolve sozinho, mesmo quando a perda do apetite dá aquela sensação de problema resolvido. Nem sempre o apetite, né, a saciedade é a resolução do problema. Sim. Então, o monjaro ele não vai conseguir mudar a sua relação com a comida. Ele vai te ajudar na parte que for ligada à fome e saciedade. As outras questões, ele não vai poder te ajudar. Então, você precisa reorganizar hábitos, estabelecer metas, e eu sugiro que comece com metas que sejam possíveis de cumprir, porque se você colocar algo que está distante da sua realidade, da sua cultura, da sua rotina, a sua possibilidade de falhar no processo é muito maior. E quando você começa falhando, a sua tendência é desistir. Então, demanda muito de organização, mudança de comportamento. Exatamente. Porque realmente, se você parar de usar e não tiver mudado ali a causa, você vai voltar. Terminou de usar o monjaro e vai voltar à compulsão normalmente. Exatamente. Então, você não tratou a causa, você só está cobrindo ali, né? Sim. Então, assim, o que a gente sugere? Que a pessoa iniciou o uso do monjaro. É muito importante que comece a adequação da sua rotina alimentar, dos seus hábitos, comece a melhorar. Né? Associe também um psicólogo para te ajudar nesse processo, que é um processo longo. Inicie atividade física, porque tudo isso junto vai te trazer um resultado muito melhor e duradouro. Sim. Porque a fome emocional continua existindo mesmo com a redução do apetite fisiológico? Porque a causa dela não foi tratada. Se você não trata da sua mente, ele não vai poder te ajudar. A medicação não vai te ajudar. Qual é o papel da nutrição no tratamento da compulsão alimentar quando o paciente está usando essa medicação? O nutricionista ele vai te ajudar nesse processo de organização mesmo, de rotina, de adequação de nutrientes, oferecer porções menores, porque a saciedade, né, ela vem mais rápido. Então a gente vai adequar as porções a alimentos com uma densidade calórica de qualidade e assim você consegue ir mudando o seu hábito. Cibele, quais os sinais de recaída na compulsão alimentar não devem ser ignorados, mesmo durante o uso de monjaro? Primeiro, a pessoa começa a ter pensamentos excessivos com comida, ela pensa em comida o tempo inteiro. Ela fica às vezes constrangida de comer perto de outras pessoas. Ela come e se sente culpada. E isso traz uma perturbação, um desconforto. Ou ela pode desenvolver uma aversão pelos alimentos. Isso desregula totalmente, né, a relação. Porque a alimentação ela é necessária, mas ela também é para te trazer prazer, né? A questão da compulsão é quando a pessoa perde esse limite, né? Ela começa a compensar algumas outras questões pela comida. Isso aí vira excesso e aí é o problema. Por que a
educação alimentar continua sendo indispensável? Porque algumas pessoas, quando elas terminam, né, o uso da medicação, elas voltam a recuperar o peso. Então, porque elas não conseguiram vencer o processo, né? Com isso, elas podem se tornar dependentes da medicação. E isso vira uma frustração. Não consegui resolver meu problema, estava indo tão bem. E a cada vez que você se frustra no processo, você tende a ter mais dificuldade de iniciar novamente, de ter sucesso. Então, assim, muito cuidado para não ficar dependente, né? E por isso a importância da mudança dos hábitos. E você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim, em relação a esse tema de hoje, né, esse assunto, o emagrecimento ele é um processo. Ele não é rápido, não é do dia para a noite. É um processo que exige dedicação e constância. E o comportamento é o que vai levar esse processo adiante. Se eu não mudar o meu comportamento, o emagrecimento ele não vai ser duradouro. E com isso, pessoal, a gente finaliza o podcast de hoje. Muito obrigada, Sibeli. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.